As comidas preparadas com coco, sobretudo, é muito bom, né? E para falar sobre este assunto, nós convidamos a nutricionista Daniele Santos para trazer dicas importantes para a gente neste período. Doutora Daniele, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, é um prazer recebê-la, viu? Muito obrigada. A gente começa falando dos principais cuidados que devemos ter nesse período. Por exemplo, chocolates, né? Tem gente que ganha muito chocolate. Sim. E automaticamente acontecem os exageros. Quais os cuidados que devemos ter para controlar esse consumo e o que é que pode acontecer quando de repente a gente consumir demais o chocolate? Bom, primeiramente, bom dia. Nesse período é normal, né, um evento que a gente tem realmente um excesso e, primeiramente, a gente ter essa noção de que é normal e que a gente não se preocupe com isso, não venha cometer as restrições após esse período. Então, é um período que a gente normalmente já tem essas preparações mais calóricas, esses peixes, essas preparações feitas com coco, como você falou. E no domingo de Páscoa a gente sempre recebe vários chocolates. Né? Quando a gente for comprar, é interessante que a gente opte por opções que sejam menos calóricas, que tenham uma maior quantidade de cacau, por exemplo, chocolate acima de 70%, porque ele vai ter uma menor quantidade de gordura, menos calorias, menos açúcar. Quando a gente ganha, que normalmente é o mais consumido, que é o chocolate ao leite, ou o chocolate branco, que já é mais calórico, a gente pode, por exemplo, consumir em pequenas quantidades. É preferível que a gente consuma, por exemplo, no início do dia, porque a gente vai ter o dia inteiro para poder, vamos dizer assim, gastar essas calorias. E caso ganhe muitos ovos de Páscoa, muitos chocolates, a gente pode, por exemplo, fracionar pela semana. Não consumir tudo no domingo. A gente pode comer um pedacinho a cada dia. A gente sabe que o chocolate ele também traz muitos benefícios, né? Tem muitos componentes que podem trazer benefícios à nossa saúde e, sendo consumido aos pouquinhos, ele também vai estar facilitando alguns... nossa saúde cardiovascular, né? Proporcionando aquele prazer, relaxamento. Então é muito interessante que ele seja fracionado. Interessante. Então quer dizer que consumido de uma forma consciente, o tamanho ideal, ele pode inclusive trazer benefícios? Sim, sim, com certeza. Ele tem os polifenóis, tem vários componentes que eles vão auxiliar na nossa saúde cardiovascular. Ele ativa nosso sistema nervoso central, proporcionando esses sentimentos, né? E eles também podem diminuir colesterol se consumidos de maneira correta, de forma consciente. Agora, doutora, a senhora falou aí com 70% de cacau. Tem também aqueles diet. Aquele de fato, tem gente que diz assim, esse é pior do que o chocolate normal. O diet, ele realmente é diferente. Por exemplo, um diabético, ele pode consumir o chocolate diet? Bom, é até interessante essa questão, porque quando a gente fala que a pessoa está com diabetes, descobre que está diabético, e aí a gente tem uma restrição muito grande, fica com medo, eu não posso mais comer doce nenhum. Sim, você pode, de forma correta, né? Aquela quantidade consumida, o indicado por dia é de 30 gramas por dia, né? E existem sim essas opções, que é o chocolate diet, light, e a gente tem que ter muito cuidado com essas opções, porque justamente ele é menor em algum ingrediente, por exemplo, os diets são menores em açúcar, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque ele também pode ser maior em outros componentes. Ele pode ser menor em açúcar, mas maior em gordura, por exemplo. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado. É verdade. Você pode enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, grave um áudio, diga seu nome, o seu bairro, e faça a sua pergunta relacionada à alimentação no período da Páscoa. Vamos agora sobre os demais alimentos. A gente falou de chocolate, vamos falar agora sobre, por exemplo, os peixes, o feijão, o arroz de coco. As pessoas costumam acrescentar o coco em quase tudo nesse período. É preciso ter cuidado também, não comer em excesso. E o que é que pode acontecer quando a gente excede nessa alimentação? Bom, como você falou, existem diversas preparações, assim como toda festividade, vamos dizer assim, no ano, como Natal, sempre existem os exageros, né? Nesse período, é o período que tem um consumo muito grande dos peixes, né? Que é uma questão religiosa, uma questão cultural, tem essa troca pelos peixes, e normalmente essas preparações são com a base de coco, existem os arroz, e diversas preparações. Então aí a gente pode fazer com que essas preparações sejam menos prejudiciais, vamos dizer assim.
A gente pode adicionar salada, se for preparo de um peixe, sempre colocar com alface, colocar mais verduras e legumes, fazendo com que essas preparações elas se tornem menos calóricas, né? Que ele vai adicionar a maior quantidade de fibras e, consequentemente, você fica mais saciado, consumindo menos, então, né? Sim. Quanto aos exageros, são 3 dias, vamos dizer assim, 3, 4 dias de exageros, e a gente tem que ter essa consciência. A partir da segunda-feira, a gente volta tudo ao normal, né? Não simplesmente, porque eu exagerei, não vou mais seguir dieta. Não, segunda-feira, segue a vida normal, até com os pedacinhos, pode fracionar esse chocolate. Se fizer exercício, continuar fazendo. Se for começar a fazer exercício como forma de recompensar aquele excesso, não é muito interessante, porque às vezes as pessoas fazem de forma muito exagerada e acaba prejudicando, né? Como forma de compensar o excesso. Beber bastante água, porque é um período que a gente vai comer mais, vai ficar até com mais retenção de líquido, e aí a gente bebe mais água, vai ajudar nessa saída. Por que quando a gente exagera, como em alguns casos, a desidratação, alguns problemas estomacais, por que isso acontece, doutora? Normalmente porque a gente não está acostumado com aquelas quantidades, né? Então, se come um alimento diferente, por exemplo, principalmente com coco, então pode causar esses problemas de indigestão, esses excessos. Então, se o estômago, por exemplo, ele tem uma capacidade normal e você cometeu aquele excesso, normalmente vai sentir essas dores, esses incômodos, né? E é normal acontecer justamente por conta do volume, que foi maior, ou alguma preparação diferente, como o coco, por exemplo. Então, o ideal, no caso de quem está mantendo a dieta, né? Eu vejo muita gente dizer assim, quando eu pensei que ia começar, só hoje é Páscoa, né? A senhora falou algo muito importante. O fato de chutar o balde durante um final de semana, não significa dizer que na segunda você pode voltar à sua rotina normal, né? Com certeza. É interessante que a gente volte normalmente, né? Se a gente tiver a possibilidade de ter escolhas melhores, de escolher os peixes mais magros, que são conhecidos o bacalhau, sardinha, a curvina, são peixes conhecidos como mais magros. Se a gente puder fazer essas preparações com mais saladas, a gente faz. Se puder escolher chocolate, a gente tem essas opções, que é o que tem maiores quantidades de cacau, né, que vai ser com menos gordura, menos leite. Mas caso a gente não tenha como escolher, por exemplo, vou para a casa da minha família e lá já está as preparações prontas, eu não vou comer? Não, é interessante que a gente tenha essa consciência, né, e aproveitar os momentos, é um momento religioso, é um momento em família, que a gente possa aproveitar sem sentir aquela culpa, né, aproveitar os momentos e na segunda-feira voltar tudo ao normal, né, não simplesmente chutar o balde e dizer que não tem mais jeito. Na segunda-feira, volta à vida normal. Para quem tem dietas restritivas da alimentação, há sempre uma receita, uma dica importante ali na internet que o indivíduo pode estar utilizando, né? Exatamente. Ok. Então, pronto. Então, você que está nos ouvindo e, de repente, aí está chegando perguntinhas aqui, Carlos do Livramento quer saber, os alimentos vêm nas embalagens 0 açúcar, mas com a quantidade de carboidrato elevada. E podemos considerar? Bom, normalmente é muito importante que a gente não se atente a essas... Na verdade, a mídia, a indústria, ela se utiliza desses artifícios, né? De colocar, tem 0 açúcar. Mas aí a gente tem que ter muito cuidado. A gente pode ir no rótulo, né, na composição desses alimentos e observar que na composição, nos ingredientes, a gente... Normalmente pode não ter o nome açúcar, mas a gente pode ter o açúcar em outras nomenclaturas. E a gente tem que ter muito cuidado. Ele pode dizer tem 0 açúcar, mas a quantidade de carboidratos é alta justamente por ter outros tipos de açúcar. Então ele vem mascarado. E a indústria se utiliza muito disso, né? Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado, fazer leitura dos rótulos, sempre se atentar a isso. Muito bem. Então, a pergunta respondida aí do nosso amigo Carlos do Livramento, acompanhando a nossa programação. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação. Doutora, quem quiser mais informações, buscar mais detalhes, realizar uma consulta, como proceder? Então, estou iniciando no atendimento online e também de forma presencial, também na forma domiciliar. Então... Para mais informações, tem meu WhatsApp, tem meu Instagram, que é o daniele2lzy.santosn, que lá vocês vão encontrar mais dicas, receitas, diversas informações sobre nutrição. E também o WhatsApp, caso queira tirar alguma dúvida, qualquer informação, pode
consultar. Vamos repetir o Instagram, Daniele, 2LY, ponto Santos, N. Daniele, 2NY, ponto Santos, N, não é isso? 2L. 2L? 2LY. Ok. A diferença de idade e